Quero dizer que me sinto inteiramente à vontade nessa casa. Eu sou professor, mais de 40 anos. Nunca me arrependi de ser professor. Porque é uma profissão política, inclusive, muito importante. Estava dizendo ali para o rapaz da rádio CBN que os professores ajudam a formar a hegemonia, que é essa disputa política na sociedade através da educação. Eu não conheço outro meio de formar a hegemonia senão através da educação. Eu acho que o quartel não faz isso, né? A igreja tem minhas dúvidas. Mas a escola, sim. A escola tem, de fato, esse papel e essa condição de ajudar a formação de uma nova hegemonia, digamos assim, na sociedade. Quer dizer que me sinto um companheiro de luta do SINTEP, não só por ser professor, mas porque acompanho as lutas do SINTEP contra o governador daqui de Pernambuco e sou solidário, quer dizer que estou inteiramente à disposição dos colegas no que for preciso. Não é só porque eu não gosto desse governador, é porque eu acho que é uma causa comum. Uma causa justa. Essa causa, gostando ou não gostando do governador, acho que nós temos que cerrar fileiras juntos por ela. Acho que a educação é uma das causas mais importantes que se pode defender na sociedade, juntamente com a saúde, etc. Né? Independente de quem seja o governador, diga-se de passagem. Quero dizer também, um pouco pegando aqui o que foi colocado, que nós estamos sofrendo as consequências de uma política de desinformação ou uma política de confusão, digamos assim, ideológica deliberada por parte dos meios de comunicação de massa, da imprensa, da televisão, um pouco das redes sociais também, etc. Nenhum país é uma ilha. Os países estão conectados com o mundo. E o Brasil, sobretudo. Depois do governo Lula, o Brasil tornou-se o que chama-se de um player, um desses atores estratégicos que atua no mundo, na política internacional. Isso não é novidade para ninguém, porque Lula esteve presente em muitos fóruns e foi agraciado muitas vezes com comentários e até com comendas de um grande chefe de Estado, né? E dizer que a nossa crise, a crise econômica que abate o nosso país, ela é uma crise interna, né, sobretudo da má gestão da Presidente da República, isso constitui de fato já uma política de desinformação dirigida ao povo brasileiro. Nós estamos, ou fazemos parte, de uma crise econômica muito mais ampla do que a crise doméstica que o Brasil enfrenta hoje. Uma crise que começou em 2008, que é chamada de subprime, com aquela bolha imobiliária que explodiu, desfacelou-se lá nos Estados Unidos. A crise começa lá. E houve muitas avaliações equivocadas sobre a duração dessa crise. Alguém achava que ia passar muito rapidamente essa crise. E o fato é que a crise não passou. A crise continua. Porque, infelizmente, os meios de comunicação não informam. Eu tenho a impressão que eles deformam. Não contribuem para esclarecer as coisas, né? Nós estamos ainda imersos numa grande crise econômica internacional. E, inclusive, atingiu a China, que era tida como a locomotiva do crescimento econômico mundial. E era nosso parceiro, era nosso grande parceiro comercial, a China. Tinha prometido fazer uns 600 bilhões de investimentos aqui no Brasil.
E ela também foi acometida por essa crise econômica. Ocorre que o nosso governo, sobretudo o primeiro mandato da presidente Dilma, apostou que através de uma política que se chama anticíclica, essas políticas de combate à crise, nós poderíamos imunizar o Brasil da crise internacional. Eu me lembro de uma propaganda na televisão, tem um camarada tomando cerveja, dizia, crise? Que crise? E no Brasil não tem crise, não. Aqui a gente está numa boa, tomando cerveja. Né? Antes fosse assim, né? De fato, o primeiro mandato da presidente Dilma foi um esforço muito grande de praticar uma política anticíclica que injetasse dinheiro, o fundo público, na economia, aumentando o consumo, aumentando renda, aumentando emprego, obras de infraestrutura, que também gera muito emprego. E, claro, que isso ajudou muitas empresas, as grandes empresas, todas elas não tinham que reclamar, a chamada linha branca, através da isenção do IPI, por exemplo. Não é? Mas o cálculo é que o efeito dessa política anticíclica duraria o suficiente para a crise econômica passar e o Brasil sair também em busca de um crescimento sustentável, sem precisar tanto da intervenção do setor público, do crédito subsidiado, da isenção de impostos e etc. e tal. Isso era um recurso temporário, mas infelizmente não foi o que aconteceu. A crise continuou, diga-se de passagem, e nós ficamos sem um cobertor maior, mais longo, digamos assim, para poder enfrentar os efeitos, os impactos dessa crise aqui no Brasil. E, naturalmente, que as consequências foram as piores que se possa imaginar em termos de inflação, estagnação, crescimento negativo, não é? Desemprego, arrecadação, né? Problemas federativos, sobretudo a dívida dos estados, o endividamento público, que se chama tanto de questão fiscal, descontrole fiscal. Isso decorreu naturalmente da falta de tempo para que a nossa economia interna se reorganizasse e pudesse ter um ciclo de crescimento sustentável. Naturalmente que a presidente foi obrigada a mudar a política econômica dela, em função das consequências que o país sofreu por conta da crise econômica. E aí saímos de uma política que se chama de anticíclica para uma política procíclica, que para trocar em miúdos chama-se ajuste fiscal. Se for assim, para usar uma terminologia mais popular, é a política do ajuste fiscal. E essa política, ela é uma política que se compõe de corte de direitos e aumento de carga tributária. Ela atinge fortemente os trabalhadores, os servidores públicos, os aposentados, a classe média também. Porque o custo do ajuste fiscal precisaria, de fato, ser melhor redistribuído entre os trabalhadores brasileiros. Ou melhor, entre as classes sociais do Brasil. Não poderia só recair em cima de quem ganha menos, de salário. Porque quem mais paga imposto no Brasil são os assalariados. Os que vivem de renda não pagam imposto. Banqueiros, latifundiários, pessoas especuladoras, esses quase não pagam. Quando você tem uma política de ajuste fiscal, quem paga o imposto, quem de fato vai sofrer, são os mais fracos. Infelizmente, são os mais fracos. Né? Ora, claro que essa política, ela provocaria uma situação
muito aflitiva para a maioria de nós, trabalhadores, que vivemos de salário, vivemos de renda, vivemos de salário. Mas a oposição, que saiu derrotada das eleições de 2014, não se conformou nunca com o resultado das eleições. Nunca. Nós temos aí um problema grave de revanchismo, né? Daqueles que querem virar a mesa a qualquer custo e não respeitar as regras do jogo democrático. São pessoas que saíram das eleições com a ideia fixa, uma obsessão de tentar virar o jogo de qualquer maneira, nem que fosse através do tapetão, como se costuma dizer, né? Não nas urnas, mas através de uma puxada de tapete, como se diz assim. A oposição nunca se conformou com o resultado das eleições de 2014, né? E ficou com essa ideia fixa de que lutaria até o fim para sangrar, como foi dito, aliás, sangrar a presidente da República até a última gota. Isso eu ouvi dizer mais de uma vez. Nós vamos sangrá-la, ela ganhou, tá certo, mas nós vamos sangrá-la até o fim. E este processo, né, de sangramento começou, inclusive, no Congresso Nacional, através de uma atitude que qualifica bem mesmo de golpista e revanchista essa oposição que nós temos no Brasil. A agenda do ajuste fiscal é da oposição, não é do PT, não. Ela é a agenda clássica de FHC e companhia limitada. Eles, por coerência, teriam a obrigação de votar a favor da agenda proposta pela Presidente da República. Mas por uma questão de revanchismo, de golpismo, de não se conformar com o resultado das urnas, resolveram dar as costas à sua própria agenda e a fazerem uma espécie de populismo em relação, ou de demagogia, expressão melhor de demagogia em relação à população, dizendo que não votariam porque estão a favor do povo. Eu mesmo vi, mesmo assim, esses cartazes aqui dizendo que estava lutando pelos trabalhadores. É a primeira vez que um camarada lá de como é que se chama ali agora? Arco Verde, né? Belo Jardim, casada com a neta do coronel Chicrelac, que é Tassiana, né? O camarada daquele dizer que estava lutando pelos direitos dos trabalhadores. Uma coisa fantástica, uma revelação. Agora também diga-se de passagem, quem é responsável por isso tudo foi o senhor Eduardo Campos. Que essas criaturas estavam pela hora da morte. Já eram tudo morte-vivos, todos eles. E ressuscitaram graças ao seu Eduardo. Nós temos que colocar essa cadeira. Houve uma grande coalizão partidária aqui na eleição e juntou gato, rato, sapato e quem mais? Tudo junto no canto do céu. E esses partidos moribundos estavam dando o último suspiro, iam desaparecer. Eles tomaram um novo gás e apareceram agora como sendo os grandes promotores da moralidade pública e da salvaguarda dos direitos dos trabalhadores. Morrendo e aprendendo, ouvindo. Mais grave, além dessa questão da crise econômica, que não é, digo, volto a repetir, não é doméstica, ela é uma crise mais ampla. Não é? Do fato da mudança da política econômica da Dilma, que ela é uma política antipopular, realmente antipopular, que o próprio PT não quis apoiá-la. Lula fez muitas críticas a ela também. Há a questão interna da relação entre os poderes. Ou, em outras palavras, simplesmente, a questão da governabilidade. Esse é um ponto seríssimo.
presidentes fizeram coisas muito piores, mais graves do que a Dilma. E nem por isso sofreram processo de impeachment. Vocês vão dizer que qual é a diferença? É a tal da governabilidade. A base de apoio da Presidente da República na Câmara dos Deputados foi desde o princípio muito frágil, muito precária. Coalizão de partidos que ela conseguiu é muito precária. Essa legislatura que nós temos hoje no Congresso é a pior dos últimos anos. Ela tem a representação de 28 partidos e tem 75 pastores. É uma bancada que não é pouca. 75 pastores. Além de que se diz que há uma bancada junto dessa da Bíblia, que é da bola, e a outra é da bala e do boi. BBB, a bancada BBB. O resultado é que a composição deste Congresso é uma das mais conservadoras que nós tivemos nesses últimos anos. Além do que se verifica dentro dela um processo de esfacelamento e fragmentação partidária, o que dificulta ainda mais buscar alianças e buscar apoio no ambiente de fragmentação político-partidária como essa. Poderíamos dizer, há uma crise de representação. Isso já estava evidente desde 2013. Desde 2013, estava evidente que havia uma grave crise de representação parlamentar no Congresso. E que a Dilma, ou qualquer outro que ganhasse, iria enfrentar um grave problema de governabilidade. Seria unir essa fragmentação em torno de si. Mas aí há um problema também. A Dilma, quando compôs o seu ministério, ela alijou o grupo de Lula. E criou uma dificuldade enorme de interlocução com o Congresso Nacional, quando mais precisava de infrasse desse quadro que nós estamos vendo aí no Congresso. Mais precisava de uma pessoa que pudesse fazer a interlocução do governo com os deputados, os partidos, os líderes partidários. Houve uma falha enorme, porque o ministro da Casa Civil, que ela nomeou, que foi Aloysio Mercadante, mostrou-se uma pessoa absolutamente inepta, incapaz de fazer esse trabalho. E havia muita queixa dos parlamentares, muita queixa em relação a ele. O resultado é que, tivesse uma pessoa como a Lula, ou o próprio Jacques Wagner, antes de chegar a esse ponto, talvez as coisas tivessem melhorado um pouco. Por isso que Lula está chegando aí, e há muita expectativa de que ele consiga fazer alguma coisa. Porque há uma constatação que vocês guardem para vocês. Nenhum governo governa e se mantém até o fim do mandato contra o Congresso, ou sem apoio do Congresso. Pode escrever isso aí. Pode nem ser tão amigo do Congresso, mas contra o Congresso não seja não. Infelizmente, é da engenharia institucional do presidencialismo depender muito do apoio dos partidos no Congresso Nacional. Então, nós estamos hoje no meio de uma crise de governabilidade muito forte, por falta, efetivamente, do apoio. Faltou quem, de fato, fizesse isso. Essa ponte, essa ponte para garantir o apoio da Presidente da República. Agora, some-se a isso uma mudança de postura do Judiciário. É preciso dizer isso. Nós estamos hoje diante de uma nova atitude do Poder Judiciário no Brasil, que é o que nós chamamos ativismo judiciário. Existia um antigo judiciário que chamava-se a boca da lei, que é o juiz que diz a lei, explica a lei, agora mais não. O judiciário que nós temos hoje é um judiciário que toma partido, que não se limita a ser a boca da lei, que toma partido, que dá pronunciamentos, pré-julga, e aí a coisa muda de figura. Como é que você vai esperar do judiciário uma postura de neutralidade e de independência quando o juiz se torna um ativista
político. Né? Acrescente-se a isso que nós temos hoje um judiciário acovardado por conta da mídia. Um juiz de primeira instância, que nem tem esse poder todo, vem, de fato, colocando no canto da parede os ministros das Cortes Superiores por conta da televisão. Esse é um grave problema. O juiz não julga a televisão, não julga para a audiência de uma televisão. O juiz julga para os pares, para o réu, para a justiça, a ideia abstrata de justiça, mas não julga para o público consumidor das empresas de televisão. E o que ocorre é que o nosso judiciário vem sendo, de fato, não é, assodado, digamos assim, vem sendo colocado contra a parede por conta dos meios de comunicação de massas, que divulga as chamadas provas sem ser verdade, são denúncias, são rumores, como disse o advogado, julga e condena. E prejuízo da reputação moral daqueles que estão sendo hoje condenados liminarmente pelos meios de comunicação de massas, digo eu, é um prejuízo que não tem volta. É um prejuízo que não tem como você contornar incontornável. Esse prejuízo. O julgamento moral é feito hoje pela televisão das pessoas. A partir de rumores, como disse o Bolsonaro. Rumores. Porque não são provas, são rumores. Né? Então, os meios de comunicação divulgam, esses são os vazamentos seletivos da Operação Lava Jato, faz isso, julga e condena. E o judiciário acovardado não tem coragem de se contrapor a esse procedimento dos meios de comunicação. E um juiz de primeira instância começa a se transformar no vingador público, de um ódio, classe, de uma população ensandecida aqui no Brasil, porque tem raiva até de sinal vermelho. Então, essa é a situação. Poderia eu acrescentar, disse eu no artigo que eu distribuí para vocês, que esse processo de impeachment é a coisa mais escandalosa que já se viu no mundo. Primeiro se busca o culpado, o réu, e depois se procura o crime, o tipo penal, para justificar o processo. Não sei se vocês assistiram à defesa que o advogado-geral da União fez, uma defesa impecável do ponto de vista jurídico, base na Constituição, no direito penal, no direito administrativo, no direito financeiro, uma peça extraordinária, a peça. Agora, infelizmente, para um colegiado que não é tão extraordinário assim, não. Duvido que aqueles deputados tenham conhecimento jurídico suficiente para aceitarem os argumentos que foram colocados ali. E aí nós vamos ter que convir que o julgamento não será um julgamento estritamente legal, jurídico, nem técnico, será um julgamento político, o que significa dizer que é preciso ter, da parte da presidente, 171 votos, para impedir a admissibilidade desse processo, ou da parte da oposição, 248, 42, ou 300. Pois é, para poder caminhar. Então, tudo isso se transforma num cálculo numérico ao sabor dos meios de comunicação de massas, que são os principais interessados em alavancar este processo através dos programas, dos factóides, assim que se diz, fatos criados pela mídia, efetivamente. Por isso que esse movimento que está sendo feito de resistência contra o golpe na hoje, ele é muito importante, porque acredito que seja um antídoto para se contrapor, de fato, aquilo que a mídia vem fazendo, que é produzir factóides através de manchetes, né, de vazamentos seletivos e etc. Muito obrigado, eu vou ter que parar porque está... Gostaria de